esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vô-la dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, pode bater palma para a palavra de Deus. Você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia Santa Teresinha, Vicente Pison, Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, é Jesus Cristo. O Evangelho não é de João, nem meu, nem seu, é de Jesus. Nós devemos ser fiéis a Jesus. É às vezes o mais importante, e as pessoas não querem entender isso, né? Não querem ser fiéis a Jesus. Hoje é João 16, 23, B a 28. Naquele tempo é aquele tempo e é hoje. Já expliquei algumas vezes. Tem dois tempos, tem um tempo cronológico, que é quando aconteceu isso aqui. E tem um kairos, que é o tempo da salvação, na hora que é anunciada a palavra de Deus, seja agora. Aquilo que eu estou anunciando acontece no coração que acredita. Se você acreditar, se eu acreditar, né? Quem acreditar vai ter a vida mudada. Disse Jesus aos seus discípulos, está falando com os discípulos, hoje eram mais de 70 discípulos, apóstolos 12. Hoje os discípulos são aqueles que seguem Jesus ou querem seguir Jesus. Em verdade vos digo, anteontem eu expliquei que a palavra em verdade no grego é a palavra amen, amen, não é amém, nós falamos amém, não tem amém não, amen, amen, é uma palavra hebraica que o grego pegou e nós falamos, né? Colocamos zuí no final, amém. No hebraico e no grego não é amém, é amen. O que quer dizer amém? Em verdade. A palavra quer dizer em verdade. Em verdade vos digo, é Jesus que está falando, é Ele que está dizendo. O que Ele está dizendo? Se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vô-la dará. Está dizendo, o que eu pedi ao Pai, no nome de Jesus, o Pai dá. Desde que eu tenha fé, porque se não tiver fé, não alcança nada. Nessa semana também nós vimos que a falta de fé é o primeiro pecado em João. O primeiro pecado é não acreditar. Muitas vezes nós não conseguimos a graça porque nós não acreditamos. Não temos aquela fé profunda em Jesus. Então, o que eu pedi ao Pai, no nome de Jesus, o Pai dá. O nome, na cultura judaica, representa a pessoa, né? Então, o nome de Jesus, Yeshua, é o próprio Jesus. Yeshua ben Yosef é o próprio Jesus. Até agora, nada pedistes em meu nome. Eles não tinham pedido, porque Jesus estava lá com eles. Mas eles vão pedir, depois de Jesus vai morrer. Nesse capítulo 16, ele anuncia a morte dele, né?
Depois que Jesus morreu, eles pediram certamente, e nós podemos pedir no nome de Jesus, que é a própria pessoa de Jesus. Pedi e recebereis. Jesus se alegra quando a gente pede e recebe, né? Para que a vossa alegria seja completa. Ele não quer uma alegria qualquer. Nós nos contentamos com uma alegria parcial. Jesus não quer dar uma alegria parcial, porque a alegria verdadeira é fruto do Espírito Santo. E quando o Espírito vem, a alegria é plena, completa. O próprio Espírito é a plena alegria do Pai. O Espírito foi quem gerou Jesus e Maria. Então, quando nós sentimos essa alegria plena do Espírito Santo, é inconfundível, a gente já sabe que é Deus. E o grego tem outra expressão para falar isso, é a charis, é a graça. O Espírito é a graça. Por isso que Maria é cheia de graça, porque ela é cheia do Espírito. Então o Senhor quer que a nossa alegria seja completa. Será completa se eu for fiel. Se eu confessar, comungar, rezar, apesar das traições que existem dentro da igreja. Pessoas que você, ajuda, quer ajudar, acontece toda hora, né? E essas pessoas se colocam contra você. Nós continuamos do mesmo jeito, porque a nossa recompensa é Deus quem dá. As pessoas passam, seja quem for, elas passam. E o que fizer aqui, de bom ou de mal, de mal vai responder. Então não se preocupar, ainda quando é traído, negado. Jesus também foi traído. É continuar na fidelidade ao Senhor. Minha filha, bote agora aqui do lado, porque esse bicho aí está tremendo minhas pernas tudinho. Parece a turbina de um avião, né? Pega uma pedra ali para me ficar segurando, senão eu vou voar. Não, para pegar, não. Pode deixar. Pode deixar. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Jesus falava numa linguagem figurada. Por quê? Porque eles não entendiam. Eles não entendiam. Então é tipo assim, a gente fala para a criança. Hoje no castelo, cheguei lá 4 horas. Nunca vi tanta criança, fiquei muito feliz em ver tanta criança. A igreja estava completa, a catequese de lá, cheia de crianças. E para a criança, a gente fala a linguagem figurativa. Na catequese, embora as crianças são muito vivas, viu? Às vezes é mais difícil falar para a criança do que para adulto, A criança é muito viva, ela fica prestando atenção, E quando o padre chega, desperta logo a atenção. A igreja linda, cheia de as mães estavam lá, com as crianças. Aí eu disse, criança, olhe para a sua mãe e digo, mamãe, venha para a missa amanhã, venha para a missa todo domingo, não vem, só vem. Vieram hoje, cada festa. Pode ser que amanhã venha. Amanhã eu também quero ver a igreja cheia aqui, que é o dia das mães. Então Jesus falava de maneira figurativa. É uma catequese para os apóstolos e discípulos. E eles não entenderam nada. O sofrimento de Jesus, quando a gente analisa, a dor de Jesus, o ombro dele, quando carregou a cruz, ele sofreu muito, a coroa de espinhos, ele sofreu muito, a lança, ele sofreu muito. Para mim, não foi o pior sofrimento esse não, isso aí não foi não. Para mim, o pior sofrimento de Jesus é quando ele ensinava e não era compreendido. A solidão que ele sentia. Tantas vezes que ele passou uns 3 anos e meio lá com Pedro, com o Tiago, com o João, com os 12, com os discípulos, com os apóstolos. Eles não entenderam nada do que Jesus disse, nada. Se entendessem, não tinham deixado Jesus só. Tem também a dor da solidão, na hora lá que ele foi preso, deixaram ele só. Mas antes disso, os 3 anos e meio, ele fazendo milagre, prodígio, curando, isso e aquilo. Os discípulos não entenderam nada. Teve uma hora que Jesus olhou para Pedro e disse, sai daqui, Satanás. Quando ele anunciou que ia morrer, e Pedro disse, que isso não te aconteça, Senhor. Jesus disse para ele, vai embora, Satanás. Pedro não entendia nada. Só vai entender depois de Pentecostes, que vai ser a festa. Amanhã é a ascensão do Senhor.
No outro domingo é Pentecostes. Vai ter um encontro aqui sexta, sábado, domingo. Se você não puder vir sexta, sábado, domingo, venha domingo à tarde, que vamos fazer uma oração bem forte aqui de efusão do Espírito Santo. Tá? Então ele falava em linguagem figurativa, mas agora ele não vai falar em linguagem figurativa não, vai ser bem claro. Ó. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. É agora, quando ele está anunciando que vai morrer. Também é outra coisa, a gente tem medo da morte. Eu não tenho não. Eu não quero sofrer. Se eu dissesse que eu queria sofrer, eu não quero. Quem diz que quer sofrer, procura um psicólogo, né? Você está doente, né? Mas morrer, se eu creio na ressurreição, se eu estou na graça de Deus, não tenho medo de morrer não. Se eu estou confessando, comungando, orando, rezando, adorando, vivendo a caridade ou tentando viver, não tem medo de morrer não. Estou fazendo a vontade de Deus? Não estou pronto. Sofrer não, mas morrer, não. Nós temos medo de morrer. Geralmente quem tem medo de morrer é porque é muito apegado à vida. Deus não me criou, nem criou você para ser apegado a nada, nem a ninguém. Eu não tenho que ser apegado a ninguém. Eu tenho que amar, mas ser apegado não. Né? O marido não tem que ser apegado à mulher, nem a mulher apegada ao marido. Tem que amar. O marido tem que dar a vida dele pela mulher e pelos filhos. A mulher tem que dar a vida dela pelo marido e pelos filhos. E é homem e mulher, viu? Não tem outra coisa não. Na igreja não tem não. Hoje estão inventando aí, né? Os filhos têm que amar, dar a vida deles um pelos outros, pelos pais. O padre dá a vida pela comunidade. Mas não tem que ser apegado. Não tem que ser apegado. O bispo me mandou para cá em 2015. No dia que ele disser sai, eu entrego a chave. Vem outro. Acabou. Aí vou para outra missão. Então, esse apego que nós temos a tudo, né? Apego à pessoa, apego a gente que é apegado a carro, a moto, a bicho, a isso. Para quê? Para que o apego? Aí é que sofre. Quando a pessoa morre, né? Quando é muito apegado, sofre muito. Irmão, morreu, você reza para que aquela pessoa, seu pai, sua mãe, seu filho, sei lá quem, esteja no céu e pronto. E você luta para você ir para o céu. Acabou. Acabou. Né? Claramente vos falarei do Pai. Quando é que ele vai falar claramente do Pai? Quando ele vier o Espírito Santo. Todas essas leituras é preparando o Espírito Santo. Desde o início da semana, em João. Porque vai ter a ascensão agora, domingo, e Pentecostes. Nós vamos celebrar a missa da vigília de Pentecostes, sábado à noite, e o dia de Pentecostes, domingo. Naquele dia, no dia que ele falar claramente do Pai, pedireis em meu nome. E não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama. Naquele dia, o que a gente pedir diretamente ao Pai, o Pai dá. Eu volto a dizer, irmãos, se você tiver fé, se não tiver, você não alcança nada, tá? E mais, se você tiver fé, e se Deus quiser dar. Às vezes a gente tem fé e Deus não quer dar aquela graça que você pede tanto. Paulo tinha uma coisa que ele pediu a vida toda e Deus não deu. Pronto. A mãe de Santo Agostinho rezou 30 anos para o filho dela se converter. Se converteu 30 anos depois. Então não reclame se você não conseguir. Porque pode ser que Deus não queira dar agora. Depois de Santo Agostinho se converteu, o maior doutor da igreja, né? E o bicho era ruim, né? Porque tinha filho, não era casado, era herege. Se converteu, né? O cara pode ser o mais ruim do mundo. Se ele se converter, vira santo, se quiser. Claro que a conversão é uma graça de Deus, não é se eu quiser, né? Primeiro é a graça de Deus, depois eu tenho que lutar. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama. O Pai não vai nos dar diretamente. Até porque o Pai é um com o Filho e o Espírito, é um Deus só, né? Porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Jesus veio da parte de Deus. Para nós é claro, para muita gente não é. Para espiritismo. Jesus não é Deus.
É um espírito, sei lá o que, perfeito, não sei o que, não. Mas Deus mesmo não é. Para macumba, Jesus não é Deus. Então, para judaísmo, para os judeus, Jesus não é Deus. Para o muçulmano, Jesus não é Deus. Então, para os budistas, nada disso. Eles não acreditam em Jesus como. Só nós cristãos, católico e cristão, que acreditamos. Mas ninguém acredita. O mundo tem 8 bilhões e meio de pessoas. 1 bilhão só, 1/8 crê em Jesus como Deus. E os outros não crê. Vós me amastes, amar nesse sentido de dar a vida por Jesus, né? E acreditastes que eu vim da parte de Deus. Veio da parte de Deus, nascido de Maria. Eu saí do Pai e vim ao mundo. Eu já falei que essa leitura, ele está falando da morte dele. Olha o que ele diz no final. Eu saí do Pai, ele se encarnou no seio de Maria, e vim ao mundo. Novamente, parto do mundo e vou para o Pai. Fala da morte. Nós não devemos temer a morte. Nós devemos nos preparar para a morte. São Francisco de Assis, ele chamava a morte de irmã, né? Irmã morte, né? Porque ele via tudo em Deus. Tudo para ele era Deus. Tudo. Terezinha também, que é a nossa patrona, né? Padroeira. A Terezinha, tudo era Deus. Até pegar um alfinete no chão é para Deus. Tudo. A gente tem que fazer isso, né? Pouco a pouco a gente fazer isso que os santos fizeram. Aí tem a leitura dos Atos dos Apóstolos. Esse período pascal, nós estamos na Páscoa ainda, irmãos. É Páscoa. Pode desejar feliz Páscoa, porque é Páscoa. É o tempo pascal ainda, até Pentecostes. Até o outro domingo ainda é Páscoa. Fala das missões de Paulo. Várias missões. É bom você ler, Atos 18, 23 a 28. Paulo permanece em Antioquia. Antioquia é uma cidade lá de Israel, costeira. Eu estive lá 3 vezes em Israel. Eu fiz um curso lá de arqueologia, de 1 mês. Né? Ele foi para a cidade de Antioquia e ele era conhecido lá como perseguidor de cristão. Aí depois ele começou a viajar, de cidade em cidade anunciando Jesus. Chegava na cidade, numa praça, anunciava. Partiu de novo, percorrendo sucessivamente as regiões da Galácia e da Frígia, né, ao norte de Israel, fortalecendo todos os discípulos. Ele foi entrando nas cidades, criando comunidade, Paulo. Aí Corinto, foi em Atenas, e Atenas não deu certo, aí ia para outra, Galácia, carta aos Gálatas, Éfeso, carta aos Efésios. Essas cartas eram cidades que ele ia pregando, né? Aí depois deixava, fundava a comunidade, saía, ia para outra, 1 ano depois voltava, para fortalecer os irmãos na fé. Né? E é isso que nós temos que fazer, evangelizar. Né? Isso que eu quero que a confraria faça. Chegou a Éfeso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Alexandria é a cidade mais importante da época, no Egito. Éfeso, estive lá, tem um local que dizem que é a casa de Maria, celebrei lá. Tem um anfiteatro bem grande, parece um estádio de futebol, onde eles pregavam. Paulo pregava nesse anfiteatro aí. Ainda hoje tem. Quem prega fica lá embaixo, aí eles vão colocando arquibancada assim, parece um estádio mesmo, e é circular. É interessante que a pessoa que está lá embaixo falando, não precisa de microfone não, todo mundo escuta a voz dele. Pois bem, lá ele encontrou esse tal de Apolo, que era um judeu, e ele converte o Apolo. O Apolo se torna apóstolo e começa a anunciar Jesus. Então é importante a gente falar de Jesus. Tem pessoas que dizem, que eu cheguei aqui há 9 anos já, que dizem que às vezes que ouviu uma pregação e entrou na igreja. Né? Também tem um bocado que ouviu e saiu. Né? Entrou e saiu. Né? Mas tem gente que ouve e entra na igreja. Né? Tem a Dalva lá no outra igreja que ela escuta e dorme. Né? Ela tem um dom de dormir quando eu falo. Né? Aqui ainda bem que ninguém está dormindo não. Né? Pois bem, ele tinha sido instruído no caminho do Senhor, né? Mas só conhecia o batismo de João Batista. O batismo de João não tira o pecado. Quem tira o pecado é o batismo de Jesus. Quem tira o pecado é Deus. O padre tira o pecado não. Você vem
Tem gente que diz, não vou confessar com o padre é pecador. Pode ser mesmo, eu posso ser mais pecador que você, não tem problema não. Na hora que eu disser, eu te absolvo teus pecados em nome do Pai, não sou eu não, é Deus que está absolvendo, sou eu não tenho o poder de fazer nada, imagine perdoar o pecado. Mas Deus escolheu o sacerdote para perdoar o pecado, pronto, isso você não tira, nem eu, nem ninguém, Deus quis, acabou. Pode ser o pior padre, o pior pecador, o pior miserável, tanto faz. Se ele disser, eu te absolvo em nome do Pai, tu tá absolvido. Acabou. Então, ele só conhecia o batismo de João, não conhecia o batismo de Jesus, que na época não era o nosso, a igreja não estava ainda instituída, constituída. Era coisa muito mais simples, né? Paulo pegava água e batizava. O batismo hoje tem toda uma preparação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles batizavam muitas vezes só no nome de Jesus. Naquela época servia, porque Jesus é um com o Pai e o Espírito Santo. Então, mas no começo era muito simples. Depois disso, ele fala também de uma tal de Priscila e Áquila, que eram cristãos, geralmente judeus convertidos. Quando a igreja começa, aí pagãos, gregos se convertem, chamados pagãos convertidos, e judeus se convertem, chamados judeus convertidos. Então a igreja começa de gente pagã, nós somos pagãos, porque nós não somos judeus, né? E judeus que se convertem. Esse casal, Priscila e Áquila, ou Aquila, pegaram Apolo, né? E começaram a catequizar esse Apolo aí. E depois ele foi batizado e começou a pregar, ele tinha o dom da pregação. Aqui diz, ele refutava vigorosamente os judeus em público, demonstrando pelas escrituras que Jesus é o Messias. É isso que nós temos que fazer, né? O padre hoje, o Papa, porque o Papa está dormindo, né? Porque em Roma é 5 horas na frente, então já é 8, 9, 10, 11, 12, 1 hora da manhã lá, está dormindo. Mas a missa hoje foi essa, a leitura foi essa, no mundo todo. Então o Papa pregou sobre isso, todo sacerdote deve pregar sobre isso. Nós temos que demonstrar pelas Escrituras que Jesus é o Messias. Messias quer dizer Cristo, Christos. E nós temos que falar a verdade de acordo com a palavra de Deus, que o mundo hoje está mergulhado na mentira. Teve essa situação aí, né? Ainda está tendo lá em Porto Alegre. Se você puder ajudar, ajude, né? Vale a pena ajudar, né? Ajude a comunidade também, porque aqui tem muita gente carente, né? Não é a mim não, porque eu estou bem, viu? É a comunidade carente, nós temos. Nas placas, a doutora estava aí hoje, ela sempre ajuda lá atrás nas placas. Eu dou assistência aqui e ao castelo. Nas placas, a doutora vai, tem um grupo lá e tem outro grupo que tem missa lá. Não posso fazer tudo, né? Então é muito bom ajudar essas pessoas, mas o que eu sinto muito é que no mesmo momento que estava tendo aquelas chuvas grandes no Rio Grande do Sul, uma cantora pagã teve no Rio de Janeiro e pagaram 17 milhões para ela fazer um escândalo no Brasil. Sabe quem é a cantora, né? Sabe quem é a cantora? Não vou dizer o nome dela, eu me recuso a dizer o nome dela. E invocou Satanás aqui no nosso país. 17 milhões para a mulher fazer o que ela fez. Ela se apresenta de maneira triste, ninguém pode se vestir daquele jeito. E ela invocou Satanás. Pois bem. Que Brasil, que país é esse que deixa uma mulher dessa, estrangeira, vir para cá fazer uma coisa dessa? Enquanto gente estava morrendo por causa da enchente. Esse é um ponto. Segundo ponto é que tragédia sempre existiu e vai existir. Nós temos que ajudar, certamente. Mas eu só queria que a gente não esquecesse a tragédia, né? Porque daqui a 15 dias, um mês, todo mundo vai esquecer. Até que venha outra. Aconteceu no tempo de Jesus também, tragédia. E vieram dizer a ele, na época foi uma torre que caiu, está em Lucas, uma torre caiu e disse, ei, essas pessoas que morreram 18, né? Aqui já morreram 100 e tanto, né? Vai morrer bem mais. Quem está desaparecido está morto, provavelmente. Sabe o que foi que Jesus disse? Eles vieram porque estavam escandalizados com aquela morte, né? Caiu uma torre, né?
Jesus disse: vocês estão pensando que aqueles que morreram são mais pecadores do que vocês? São não. Parece que não tem nada a ver, né, o que Jesus está dizendo. Ele podia ter dito: oh meu Deus, sei o quê, vamos lá ajudar. Ele não falou assim. Vocês estão pensando que eles são mais pecadores? Não. Mas isso aconteceu para que vocês se convertam. Então, que esse fato, certamente nós temos que ajudar. Não estou dizendo não. Se tiver condição, ajude. E a nossa ambulância daqui, ontem, teve lá na igreja do Cidade dos Funcionários, ajudando a coletar alimento. A ambulância daqui, do Vicente Pison, estava ajudando. Então, nós contribuímos como paróquia nesse processo aí. Mas é bom a gente se converter também, viu? A humanidade tem que ver esses fatos e se converter. Porque a humanidade hoje não quer se converter. Não quer se converter. São várias leis hoje no mundo, nos países, no Brasil inclusive, contra Deus, contra a lei de Deus. Eu falo sempre, eu vou falar de novo: divórcio, aborto, união civil de pessoas do mesmo sexo, contra a lei de Deus, ideologia de gênero, legalização da droga, eutanásia. Tudo isso é contra a lei de Deus. Então, muito bom a gente ajudar, mas bom também é se converter. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.